Sr. Presidente, por ser também a minha primeira intervenção neste mandato, queria, além dos cumprimentos, aproveitar para lhe desejar um bom mandato, votos que estendo aos outros membros da mesa, excelentíssimos senhores vereadores, senhores e senhoras vereadores, senhores e senhores deputados e digníssimo público. Cumpre-me a mim explicar a razão do sentido de voto da nossa bancada. Hoje discutimos os votos de saudação pelos 40 anos de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. E o Chega não renegará a importância histórica desse momento. Foi uma decisão que no plano económico ajudou a normalizar o acesso ao investimento num país que vinha de um período em que os juros altos e a instabilidade eram um travão ao crescimento e que a economia tinha sido profundamente danificada. No plano social, a integração trouxe-nos uma visão europeia útil para entendermos o nível de desenvolvimento em que os outros Estados europeus já tinham alcançado. Dito isto, uma saudação não pode ser propaganda nem pode apagar a parte incómoda do balanço. E é precisamente aí que estes votos falham quando apresentam uma integração europeia como uma linha contínua de modernização e virtude cívica. Sim, os fundos de coesão foram relevantes, mas também criaram, com responsabilidades nacionais, claro, hábitos que nos prejudicaram. Substituímos produção por dependência, estratégia por cheque, soberania económica por conformismo e há exemplos concretos. Em 40 anos abatemos a nossa frota pesqueira. Passámos de cerca de 14 mil embarcações em 1986 para 3.614 em 2025, uma redução de cerca de 74%. Na economia real, desindustrializamos. O peso da indústria no PIB caiu de 32% em 86 para 18,9% em 2023. Na soberania alimentar, o país passou a produzir cada vez menos do que consome. A produção de cereais, em termos de cobertura, desceu de 60% em 89 para 17% em 2024. Isto não é modernização, é vulnerabilidade estrutural. E quando se fala em coesão e prosperidade partilhada, convém lembrar que a dependência não é prosperidade. A carga fiscal aumentou 25,5% do PIB em 86 para 35,7% em 2024. E quando um país precisa de mais impostos para sustentar a economia, menos produtiva e mais dependente, isto não é sucesso, é sinal de que algo correu mal no modelo. Sobre Lisboa, reconhecemos investimentos e requalificação. Mas a pergunta que importa é: investimos para criar capacidade produtiva e futuro ou para alimentar ciclos de curto prazo e dependências permanentes? A saudação do PS e do PSD falam de afirmação europeia e modernização. Nós preferimos falar de resultados, produzir mais, exportar com valor, proteger os setores estratégicos e não trocar soberania por burocracia. E um ponto final. Há um voto que procura transformar este efeméride num julgamento moral interno, chegando ao ponto de insinuar que a Constituição está ameaçada por quem discorda da sua leitura política. Nós dizemos com clareza: o Chega respeita a democracia e o Estado de Direito. O que contestamos é a tentativa de silenciar o debate legítimo sobre o rumo da União Europeia e sobre a defesa dos seus interesses nacionais. Por isso, hoje, saudamos a história, mas recusamos a narrativa cor-de-rosa. Queremos uma Europa que coopere sem mandar, que una sem esmagar, que respeite as nações, a sua história e o seu legado. E é por isso que valorizamos o trabalho do Grupo Europeu dos Patriots pela Europa, uma Europa que devolva o brilho às nações, nos seus diferenciadores e nas suas possibilidades, assente numa matriz judaico-cristã que moldou a nossa civilização, com respeito pela soberania dos Estados e com a concretização de políticas familiares que defendam a natalidade e a coesão social. Uma Europa aberta à imigração, sim, mas com regras, integração e segurança. E nunca numa lógica de substituição populacional. Porque não queremos substituir europeus por povos que destroem e desrespeitam a nossa cultura. A melhor homenagem aos 40 anos não é um aplauso automático. É a coragem de corrigir o caminho. Muito obrigado pela vossa atenção.